Olá, desbravadores! Aqui é o Paladino e nos 7 baús de hoje, os 7 jogos que valem mais do que um console. Pois então, como já havia anunciado, falaremos então de 7 jogos que valem mais do que um console, mas não qualquer console. Eles valem mais do que um console da atual geração, ou seja, valem mais do que um Play 4 e um Xbox One. Eu avaliei o mais barato que eu consegui encontrar em média, um Play 4 é R$ 1.300 e um Xbox One R$ 1.000. Então vamos considerar que o valor mínimo para um jogo aparecer aqui é que ele vale a mais do que R$ 1.300. Importante ressaltar que essa pesquisa foi feita em novembro de 2017, então alguns desses jogos podem variar, embora geralmente eles só aumentem o valor. Vou dar prioridade total a jogos antigos, pois os jogos novos, por mais que tenham edições limitadas, edições de colecionador, elas geralmente não valem tanto, porque o tempo é um dos fatores que acelera o valor. Também não vou repetir consoles, não vou ficar botando jogos de consoles do mesmo console, porque isso também tornaria maçante. Até porque tem um console que se destaca com jogos quase todos caros. O fator balizador onde peguei os valores, basicamente, foi o eBay, que é uma ferramenta mundial e é onde você consegue ver se o jogo ainda está disponível para ser vendido e por quanto ele é oferecido para pessoas de qualquer lugar do planeta. E por fim, ressalto que não estão listados aqui os jogos mais caros de cada console, são simplesmente jogos que valem mais, como a proposta do vídeo. E não quer dizer que é o jogo mais caro daquele específico console ou não. Abrindo a lista com o jogo Shantae, de Game Boy Color. Esse jogo foi lançado em 2002 e eu pergunto para vocês, como é que pode uma fitinha desse tamanho valer tanto? Pois vale. Nas pesquisas eu encontrei um valor de mais ou menos R$ 1.345, ou seja, R$ 45 mais caro do que um Play 4. Aí você se pergunta, por que essa fitinha é tão cara? Bom, ela foi lançada no fim da vida do Game Boy Color, então ela ficou meio obscura. É um jogo que não foi tão conhecido, mas ele realmente tinha gráficos que sugavam o máximo daquele pequeno console. E quando ele foi descoberto mais pra frente, já não tinha mais tiragem, ele acabou virando um jogo cult, que eles dizem, ou seja, um grande jogo daquela era, mas que houveram poucas fitas vendidas. Então, quem tinha uma, cada vez mais vai retendo, vai se tornando item de coleção, automaticamente o valor sobe. E de fato o jogo é muito bom, tem gráficos muito acima do que o Game Boy Color valia, então como uma coisa que não é regra para todo jogo caro, é um jogo bom mesmo. Muitas vezes o jogo é caro só porque era raro, mas esse é um jogo bom e raro e faz essa mini fitinha valer mais do que um Play 4. Agora partimos para o jogo Panic Restaurant. O NES tem uma coleção de jogos que realmente é muito cara, mas poucos chegam ao nível de custar mais do que um Play 4. Esse jogo de 1992, nas pesquisas, foi avaliado em mais ou menos R$ 1.662. R$ 362 a mais do que um Play 4. A ideia do jogo é um tanto quanto bizarra. Simplesmente você é um cozinheiro, e aí um cozinheiro rival com inveja vai lá e amaldiçoa o seu restaurante. E aí o jogo se passa com você cruzando o seu restaurante, enfrentando todo tipo de comida demoníaca querendo acabar contigo. Apesar dessa capa horrível que tem o jogo e dessa história cabulosa, o jogo é bom. Essa é a verdade. Ele é um jogo de plataforma muito bom, com gráficos muito bons também para o NES. E o que tornou ele valioso é basicamente isso. Ele é um jogo obscuro, ou seja, aquele jogo que foi pouco conhecido na época, mas que é considerado um jogo tecnicamente bom para o console. Isso faz com que as fitas tenham sido caçadas e essa demanda que vai surgindo vai tornando o jogo caro. Puro e simples. Para o terceiro da nossa lista, vai um Joelzinho Santana com certeza. Clay Fighter Sculptor's Cut. Não sei, acho que até nem foi tanto. Quem que nunca ouviu falar do Clay Fighter? Aquele lá do NES, mas esse aqui não, é o do Nintendo 64. A fita normal do Nintendo 64, que é o Clay Fighter 63/1/3, não é tão rara. Essa é rara porque ela era uma edição exclusiva da Blockbuster, aquela locadora enorme que no Brasil existiu, mas também não era tão gigantesco quanto nos Estados Unidos. E lá eles tinham fitas, algumas vezes fitas que eram específicas para eles. Essa era uma delas. Então imagina, só existia na locadora, ela não foi vendida em lojas
Ela foi vendida depois que as locadoras foram fechando ou se livrando das fitas, elas foram vendendo até bem baratas. Mas a tiragem era minúscula. E basicamente é isso que fez o jogo ser valioso. Para quem não conhece, o jogo se trata de uma paródia de outros jogos com bonequinhos de massa de modelar que lutam entre si. Aliás, não é uma paródia só de outros jogos, são paródias de personagens em geral. Esse jogo, para mim, não é um dos melhores da série. Na verdade, esse é um exemplo clássico de um jogo que é valioso, muito mais pela quantidade minúscula que teve de cartuchos do que excessivamente pela sua qualidade. E então, esse cartucho de 1997 está avaliado aqui em R$ 1.786, R$ 486 a mais do que um Play 4. É o que ele vale. Seguindo na nossa lista, Panorama Cotton de 1994. Esse jogo foi avaliado em R$ 2.215. Ele vale quase 2 consoles da nossa atual geração. Só uma fitinha, só essa fita de Mega Drive, que ainda é a versão japonesa, já que ele foi lançado lá no Japão, ele não chegou a ter uma versão americana. O jogo é bem interessante, ele é um shooter pseudo 3D, onde você, em vez de uma nave, você tem uma vassoura, você é uma bruxa com uma vassoura e vai atirando na tela. Ele lembra vagamente o Star Fox, assim, para ficar mais fácil a compreensão. Para quem pensa que ele é um jogo solitário, ele é o terceiro da série Cotton. Qual é o segredo para ser valioso? Simples. Tiragem só em um país, excelente jogo, muito bom mesmo, e aí foi sendo conhecido, sendo mostrado para colecionadores, e aí eles começam a ir lá catar as poucas fitas que tem, automaticamente aquele que pegou não quer vender, e aqueles que percebem que está criando valor comercial vão lá e compram já para esfaquear os colecionadores já com um preço muito maior depois. Mas esse jogo é uma pena até que ele seja assim tão difícil de conseguir, porque ele realmente é muito bom. Indo então para o quinto da nossa lista, Panzer Dragoon Saga. Esse jogo de Sega Saturno, lançado em 1998, é a sequência de uma série, Panzer Dragoon, mas no entanto ele foge da linha. Antes o jogo era tipo um shooter, onde você era um cavaleiro de dragão, tipo lá Eragon, voava e atirava. Só que este jogo é um RPG, também com a temática de você domar um dragão. Esse jogo foi avaliado em R$ 2.247, ou seja, também quase 2 consoles da nossa atual geração. Então, como eu estava dizendo, em vez de um shooter, ele é um RPG. Ele é um jogo com uma forma de combate baseada em turnos, bem diferente dos anteriores. Uma curiosidade sobre esse jogo, que de certa forma, com certeza colaborou muito para o quanto ele foi valioso, porque o Sega Saturno foi um console de não muito sucesso. Esse jogo é um dos jogos melhor avaliados do Saturno, se não for o melhor. Recebeu notas fantásticas. É um medalhão para qualquer colecionador de Sega Saturno. Se você coleciona Sega Saturno, então praticamente esse é um item obrigatório na sua coleção. O segredo é esse, é isso que torna valioso. Um jogo que já não era muito fácil de conseguir antes, mas as cópias vão sendo cada vez tiradas mais do mercado e só são revendidas por altos preços, e isso acontece, é automático. E aí, amiguinho, você acha realmente que os jogos até agora foram caros? Fica pensando, nossa, nunca eu pagarei isso por um jogo? Pois se prepare, pois eu deixei os 2 últimos para o final, os mais caros dessa lista. O próximo jogo que eu vou falar é um jogo que a sua versão comum, digamos assim, é bem comum mesmo. Mas essa edição, e aí que está o segredo desse custo, é a história dessa fita. Em um torneio da Blockbuster, um dos jogos lá, ou o jogo utilizado foi o Donkey Kong Country. E foi lançada uma fita chamada Donkey Kong Country Competition, para Super Nintendo, obviamente. Essa fita, pelo que eu pesquisei, a única coisa de diferente que ela tinha, além da label ali, era o fato de que ela cronometrava 5 minutos para ver quantos pontos você fazia, que é uma coisa que não tinha no Donkey Kong. E, obviamente, essas fitas elas não foram vendidas, foram só as fitas que tiveram ali, que foram utilizadas nesse torneio. Então, do que nós estamos falando aqui? De uma fita em que não existiu venda, que só existiu uma tiragem para o torneio e sobraram essas cópias, enfim, funcionários, alguém. Então imagina o quanto é difícil colocar a mão numa fita dessa, né? Vocês conseguem imaginar. Pois bem, isso fez com que uma fitinha dessa daí seja avaliada em R$ 13.237. É uma coisa fora da lógica, mas ela equivale a 10 consoles
da atual geração. Uma fita dessas compra 10 PlayStation 4. Conseguem entender? Eu sei que a maioria vai dizer, isso não vale nada. Mas enfim, é um item de coleção. Esse é o valor dele. Mas você pensa que já viu loucura o suficiente no valor para um jogo? Não viu loucura o suficiente. Tem um pior, tem um mais biruta ainda. Tem um jogo que consegue ser mais caro que o Donkey Kong Country Competition. Estou falando de Metal Slug X para Neo Geo AES. Esse jogo que nem é tão velho quanto a maioria que apareceu aqui, pois ele é de 1999, mas o negócio é simples. Combina um console absurdamente caro, com jogos tão caros quanto já na época de lançamento, com um jogo que é uma sequência de uma franquia de sucesso, teve uma tiragem curta. Você tem aí o segredo para um jogo absurdamente caro. Esse jogo, meus amigos, é avaliado em mais de 18 mil reais. 18 mil reais em um cartucho. Vale bem mais do que 10 PlayStation 4. É muito sério imaginar. O jogo é muito bom, realmente. Metal Slug dispensa apresentações, tenho certeza. E se lembram que eu tinha dito que eu não ia usar todos os jogos do mesmo console, eu ia evitar, só ia deixar um jogo por console? O motivo é o Neo Geo AES, porque a quantidade de fita muito cara que tem nele é... Nossa, essa é um exemplo. Não sei se é a fita mais cara dele, nas pesquisas que eu fiz ela aparece seguidamente, mas não sei se ela é mais cara não. Eu sei que ela é bem cara, só isso. Mas de uma forma geral, o próprio Neo Geo AES é muito caro, e os jogos deles são muito caros, aquelas fitas grotescas, absurdas, sabe? E um ponto que eu preciso falar disso, essa fita, ela caberia não só num vídeo de mais caro do que o console da atual geração, ela caberia num vídeo de mais caro do que muito carro. É isso mesmo, o jogo é mais caro do que carros. É muito, muito grotesco para minha realidade, para imaginar, enfim, como que pode alguém pagar 18 mil reais num jogo. Mas, de repente, se eu fosse milionário, eu poderia fazer isso, eu poderia me dar esse luxo. E é isso aí, desbravadores. Você conhece algum jogo que seja mais caro do que um Play 4? Mais caro do que um Xbox One? Não perde tempo, coloca aqui nos comentários que eu quero saber, eu quero conhecer, mas e quem sabe a gente não faz a parte 2 desse vídeo? Gostou do vídeo? Dá uma de milionário, mete grana nesse like aí, cara. Ainda não é inscrito? Se inscreva no canal, é importantíssimo para o nosso crescimento. Esse baú ostentação está sendo fechado e valeu!